dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar, sim, Senhor, pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Aleluia. Eu canto essa canção. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, aleluia, por conhecer a ti, ao teu nome na louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Tudo a ti, Senhor, Senhor Jesus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tem uma coisa que nós temos visto acontecer no meio da igreja, é que nós temos visto o cuidado de Deus
com toda a igreja. Nós temos visto como o Senhor é bondoso, cuidadoso com cada irmão da igreja. E nós queremos louvar a Deus por este cuidado. Mesmo quando a gente fica desnorteado, sem direção, mesmo quando a gente muitas vezes não tem a decisão certa a tomar, o Senhor está no controle das nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, até evitando que tomemos decisões erradas em nossas vidas. Vamos agradecer porque Ele existe e Ele tem demonstrado amor sem igual sobre nós, amém? Nós não temos um Deus de faz de conta, nós temos um Deus que existe, é atual, e Ele tem derramado o seu poder sobre cada família e cada membro de nossa igreja. Vamos louvá-lo. Eu preciso aprender pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos exaltá-lo. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra, nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra, nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Ele cuida de nossas vidas hoje. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Espero que você esteja em casa aí, com a sua Bíblia na mão, focado no que Deus estará ministrando na tua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, diz assim, vamos ler junto todos? Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Vamos ler de novo? Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Possivelmente, a doutrina que mais assombra as pessoas em todas as escrituras sagradas é a doutrina do julgamento final. Tem gente que, quando sabe que vai pregar sobre o julgamento final, até não vem para o culto, porque diz que dá medo, né? A grande verdade é que todos, sem exceção, todos que são da raça e da descendência contagiados pelo vírus do primeiro Adão, estarão diante de um Deus justo e que sabe todas as coisas. Eles serão julgados de acordo com cada um dos seus pensamentos, serão julgados de acordo com cada uma de suas palavras, serão julgados de acordo com cada uma de suas obras, e é algo que vai além do que a nossa imaginação possa alcançar, porque por mais que nós possamos imaginar, a gente não vai conseguir alcançar quão grande será esse julgamento. Nunca se falou tanto em juízes, nunca se falou tanto na função do juiz em julgamentos como nesta época. Só que de forma negativa, a função de juiz tem sido denegrida por causa dos magistrados que deveriam ser exemplo de justiça, deveriam ser exemplo de equidade, deveriam ser exemplo de sobriedade. Mas temos visto como a palavra justiça tem sido denegrida, tem sido jogada na lata do lixo no meio da nossa sociedade. Nesta semana, bandidos assaltaram em frente da nossa casa, trocaram tiros com o policial, ainda saíram exibindo as suas armas na janela do carro, demonstrando que não tinham medo, não tem medo de nada. Com base na lei que soltou o ex-presidente Lula, muitos dos traficantes, dos cabeças do tráfico de nossa cidade foram liberados, estão aí causando terror no meio da nossa cidade. Mas hoje eu não quero falar dos juízes ímpios, dos juízes corruptos, eu quero falar para você sobre o justo juiz, um juiz de uma justiça que não falha, um juiz que
é sobre todos, e Ele vai julgar todas as pessoas, e essas pessoas que lutam contra Deus, contra a verdade de Deus, elas perecerão sobre o julgamento deste justo juiz. Embora a doutrina do julgamento final seja frequentemente desprezada e rejeitada como uma relíquia do passado, deve-se lembrar que esta doutrina que eu estou falando, a doutrina do juízo final, do juízo eterno, essa é uma doutrina que é clara e atual nas Escrituras Sagradas. Espero que você compreenda o raciocínio de que o Deus que governa as criaturas que Ele criou, Ele também vai julgar as criaturas que Ele governa. Não é apenas uma prerrogativa de Deus, mas é uma exigência do caráter de Deus, com um atributo maravilhoso que Deus tem: Deus é justo. Deus é justo. Como diz Gênesis: não fará justiça o juiz de toda a terra? Não é necessário que um Deus moral cumpra justiça moral no universo que Ele criou? Devemos negar ao Deus justo o direito que exigimos para nós mesmos, em nossos próprios tribunais de justiça aqui na terra? De certo que não. Se nós queremos justiça de juízes corruptos e pecadores que nem nós, quanto mais de um Deus que é justo em perfeição. O julgamento final é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. É possível você ser um exímio estudante das Escrituras Sagradas sem abraçar a doutrina do julgamento final. Se você não conhece a doutrina do julgamento final, você não conhece a palavra de Deus. Porque há uma doutrina que fala sobre o juízo final e a condenação eterna dos ímpios e perversos. Embora muito do que gostaríamos de saber a respeito dessa doutrina permaneça como um grande mistério, ela é em absoluto uma certeza nas Escrituras. Ela é uma base fixa, forte nas Escrituras. Toda a raça e a geração do primeiro Adão, eu não sei se você sabe, tem o primeiro Adão, o Adão mesmo que nós conhecemos, e o segundo Adão, que é Cristo. Todos nós que cremos em Jesus somos frutos do segundo Adão. O primeiro Adão, ele trouxe a morte. O segundo Adão, ele trouxe a vida eterna. Todos os que são ainda ligados somente ao primeiro Adão, eles serão julgados por Deus. Os perversos serão condenados ao castigo eterno, e os redimidos em Cristo Jesus irão herdar a plenitude, o reino de Deus, com a sua salvação. O julgamento final é uma doutrina essencial nas Escrituras. Ela é uma base para a fé cristã. Esta verdade é claramente comunicada nas Escrituras, lá em Hebreus capítulo 6, veja comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, olha quanto é profundo o que o escritor de Hebreus diz aqui. Hebreus 6, versículo 1 e 2, lá no final de sua Bíblia, Hebreus 6, 1 e 2, vamos ler juntos? Diz assim a palavra: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O escritor de Hebreus está fazendo um convite, atente para o que vou dizer agora para você. Está fazendo um convite, dizendo assim: olha, vocês já conhecem a base da fé, os ensinos elementares, aquilo que é o catecismo da vida de vocês. Vocês já conhecem os princípios elementares, a base da fé. Agora eu estou convidando vocês para algo ainda maior, para que vocês avancem para a maturidade, conheçam coisas maiores ainda. Aí ele diz: mas vocês não podem avançar para esse nível de maturidade esquecendo a base. Aí na base tem o quê? A base, olha só a base
de ensino do início da fé das pessoas na igreja primitiva: arrependimento, atos que conduzem à morte, fé em Deus, instrução a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Todo novo convertido sabia disso na igreja primitiva. O escritor de Hebreus está dizendo algo muito importante para nossas vidas nesse dia. Primeiro, o juízo de Deus sobre os ímpios é um princípio elementar, uma base da doutrina da igreja primitiva. Todos os cristãos primitivos sabiam muito bem, logo no início de sua caminhada com Cristo, sobre o juízo eterno. Assim como o batismo, fé em Deus, arrependimento e outros. Só que não é isso que nós temos visto hoje. As pessoas estão querendo, não querendo falar sobre o juízo final, se bem que está tão próximo. Outra coisa que nós aprendemos aqui: o juízo de Deus não é uma doutrina que deve ser esquecida ou ultrapassada, pois, como o próprio escritor de Hebreus diz aí, esse juízo é o quê? É eterno. Se é eterno, valeu naquele tempo, vale hoje e sempre valerá. Esse juízo é eterno. Como nós, como uma igreja que zela pela palavra, podemos deixar de ensinar sobre o juízo de Deus, ou deixar de pregar sobre tal juízo, sem olhar pela ótica dos hebreus? Devemos ter essa doutrina como base da nossa fé cristã e ensinar a cada pessoa que isso aqui é como uma lei que terá repercussão na vida do homem por toda a eternidade. Este tempo vai passar, nossas vidas vão passar, talvez os nossos filhos também passem, mas isso que eu estou falando irá durar por toda a eternidade. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A doutrina do julgamento eterno é um ensino básico e fundamental do cristianismo. Ela não é uma especulação teológica, mas é uma certeza bíblica para a minha vida e para a sua. E como é que eu vou embasar isso? Como é que eu vou provar isso? Eu provo da seguinte forma, mostrando que isso já tinha no Antigo Testamento e também já tem no Novo Testamento. Vamos voltar para o texto que nós começamos a ler, Salmo capítulo 9. Salmo 9, versículo 4 a 8. Primeiro texto que nós lemos no começo. Salmo 9, versículo 4 a 8. O julgamento final de Deus sobre a humanidade está tão entranhado no pensamento do Antigo Testamento, que fazia até parte das canções de Davi. Olha só, Salmo 9, versículo 4 a 8, diz assim: pois defendeste o meu direito e a minha causa, e em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para quê? Para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Davi compreendia que Deus era o juiz que não só julga, mas ele sentencia, ele destrói e faz perecer por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Davi não está simplesmente aqui fazendo versos de uma canção para Deus, mas ele está declarando uma doutrina, a base da fé que as pessoas tinham no Antigo Testamento. Que fé é essa? Uma fé que Deus iria deixar os ímpios, aqueles que são inimigos de Deus, totalmente arrasados. Ele estabeleceu o trono dele para julgar mesmo, e para julgar todo mundo, não tem ninguém que vai escapar disso. E como diz a palavra do próprio Davi, ele governa com retidão. Ele governa com retidão. Quem escapará do juízo de Deus?
Como uma pessoa que não conhece a Cristo vai escapar do juízo de Deus? É importante entender que a doutrina do julgamento eterno de Deus não é apenas uma doutrina do Antigo Testamento, porque tem gente que pensa assim, no Antigo Testamento não, Deus botava para quebrar mesmo, mandava matar, afogava egípcios no Mar Vermelho, mandava pragas, mandava Moisés matar as pessoas, os reis matarem. Deus era sanguinário no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não, aí vem Jesus, é paz e amor. Não é assim não. O Novo Testamento também nos ensina sobre a certeza do julgamento final de Deus. E olhe quem começou no Novo Testamento a falar sobre o julgamento final de Deus: o próprio Filho de Deus, Jesus. Em João capítulo 5, veja aí, João capítulo 5, versículo 28, olha o que diz, João 5, 28 e o 29, vamos ler juntos? Anote tudo que eu estou lhe dizendo, queridos, é importante, isso aqui foi a base da fé cristã e é a base da nossa fé hoje também. João 5, 28 e 29 diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Algumas traduções dizem ressuscitarão para o juízo. O próprio Jesus mostra que haverá ressurreição dos mortos, e cada um vai ressuscitar para ter o salário de sua vida. Qual será o salário daqueles que deram suas vidas a Cristo? Daqueles que se renderam e não viveram mais para si mesmos, não viram mais sua vida como preciosa. Ele diz: ressuscitarão para a vida. E qual é o salário para aqueles que negaram a Cristo, que se rebelaram contra Deus? Está aqui: ressuscitarão para serem condenados ou para o juízo. O próprio Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O primeiro grupo, aqueles que ressuscitam para a vida, são aqueles que passaram a crer no Senhor. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 36. São aqueles que creram no Senhor. Vamos declarar isso? Aqueles que ressuscitam para a vida, vamos declarar juntos? Aqueles que ressuscitam para a vida são os que creem no Filho de Deus. Grave isso, por favor, no seu coração. Aqueles que ressuscitam para a vida são os que creem no Filho de Deus. João 3,36, olha o que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas o que? A ira de Deus permanece sobre ele. Não está dizendo que vai vir a ira de Deus sobre ele. Ele está dizendo que a ira ela permanece, já está lá. Já está lá. Entenda isso, você que está ouvindo a mensagem hoje, que se rebelou contra Deus, como diz algumas traduções, aquele que rejeita Deus. Algumas traduções diz aquele que se rebela contra Deus, que se levanta contra Deus. Diz que aquele que se rebela contra Deus, contra o Filho de Deus, não verá a vida, pois nele a ira de Deus permanece. Quem são aqueles que ressuscitam para a vida? Aqueles que creem na vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que creem no Filho e vivem por essa fé, que abandonaram a velha criatura, que quiseram que essa velha criatura morresse e passaram a ter uma nova vida em Cristo Jesus, onde deixaram suas vidas serem moldadas pelo Criador. Esses terão a vida eterna, que chegaram ao Senhor arrependidos, que chegaram ao Senhor contristados, que chegaram ao Senhor cansados desta vida de pecado, cansados da sua própria ruína, da sua própria rebelião, cansados de darem com a cara na parede e viverem sem propósito. Esses
terão vida eterna. Eu digo que esses que vão ressuscitar para a vida, é uma ressurreição de um bocado de ex-drogado, ex-bandido, ex-traficante, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-homossexual, ex-tudo. E eles irão ressuscitar para a vida e para a glória de Deus, graças a Deus que são ex. Veja sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Olha como é forte o que tem neste versículo. 1 Pedro 4, 17 diz assim, vamos ler juntos? Pois chegou a hora de começar o julgamento, por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim das pessoas que não obedecem ao Evangelho de Deus na casa de Deus? Se o julgamento vai começar pela casa de Deus, qual será o fim? Como será o fim das pessoas que brincaram com Deus? Como será o fim daqueles que basearam sua salvação nos cargos que eles tinham na igreja? Que enquanto tinham cargos na igreja, eram os salvos. Quando perderam os cargos, se tornaram os perdidos. Como será o fim dos que fizeram da igreja palco para suas apresentações? Como será o fim dos que foram usados de forma satânica para falar, para perseguir, para caluniar e se tornar empecilho na vida de homens de Deus que queriam fazer a obra de Deus? Como será o fim dessas pessoas? O que vai acontecer com você que tem um coração rebelde contra Deus e contra o Evangelho, mesmo estando dentro da igreja? Você acha que você vai ser achado entre aquelas pessoas que creem para a vida eterna? Você acha que o Senhor vai chamar você no meio dos que creem? Temos um segundo grupo, do qual o Senhor falou. O segundo grupo é aquele que ressuscita para o juízo, que ressuscita para a condenação. E olhe como Paulo esmiuça bem essas pessoas que irão ressuscitar para o juízo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Veja aí, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 5. Acharam? Vamos ler. Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está, o quê? Acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Vejamos como o apóstolo Paulo fala do julgamento dos ímpios e atentemos para como eles são. Diz aqui que eles têm um coração obstinado, eles têm uma dureza interior. Mesmo que você fale, mesmo que você faça a mensagem com um fundo musical que emocione, há uma dureza interior que não entra a palavra. O profeta Ezequiel chamou isso lá em Ezequiel 11, dizendo que essas pessoas têm um coração de pedra. Um coração de pedra é um coração insensível, um coração duro, um coração que não sentiu a graça de Deus, um coração que nega a verdade do Evangelho, nega o amor de Jesus, nega a justiça de Deus. E isso é o que Paulo está dizendo aqui, e diz que essas pessoas são teimosas nisso, teimosas nesse coração obstinado. Elas não são teimosas para o mal. Outra característica diz aqui que eles têm um coração o quê? Coração obstinado.
Algumas traduções dizem que é um coração impenitente. Impenitente. Alguém sabe o que é impenitente? Penitente, sabe quem que é penitente? A gente acha que penitente é aquele cara que faz umas penitências, né? Quem já foi católico aqui? Aí já fez aquelas penitências. O que é penitência? Vai até o Juazeiro do Norte, até o Canindé, né? Faz uma penitência, né? Acho que é isso, né? Penitência, a pessoa penitente é o que demonstra arrependimento por seus erros e por seus pecados. Esta é a pessoa penitente. E o que é a pessoa impenitente é o que não demonstra arrependimento por causa dos seus erros e pecados. E esse impenitente, ele insiste no erro e no pecado, ele é acostumado a persistir, como diz aqui o Paulo, ele é teimoso, ele persiste no que é mal, e ele age de uma forma incorrigível, ele não quer ser corrigido de forma alguma. E olha outra coisa que Paulo diz sobre essas pessoas, diz que elas estão acumulando ira contra si, são acumuladores da ira de Deus. Eu já vi gente acumular até lixo, mas o negócio ruim é você acumular a ira de Deus sobre a sua vida. Tem uma coisa muito interessante nesta geração que nós vivemos hoje, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esta geração, ela é tão incrédula em relação a Deus, que esta demora, esse tardado juízo de Deus, torna-os zombadores de Deus. Porque Deus está demorando a julgar a terra, eles começam a escarnecer de Deus, satirizar Deus, tratar Deus como alguém comum ou inferior. Eles não entendem, os ímpios não entendem que só estão acumulando ira de Deus contra si mesmo. Estão enchendo, como diz assim, enchendo o cálice da ira de Deus. Está chegando o tempo desta ira acumulada de Deus transbordar como um cálice de vinho que será derramado voluntariamente pelo próprio Deus sobre todos os ímpios. Isso aqui é sério. Isso aqui tem a ver com a minha vida e com a sua. E olha o que diz Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 10, fala assim, olha, vamos ler juntos? Apocalipse 14, 10, também beberá o vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Está falando o que isso aqui? Esse enxofre ardente. Está falando o que é isso aqui? Quem estudou aí? É o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Segunda morte. Tais pessoas estão acumulando ira de Deus sobre suas vidas, e vai ser derramado este cálice da ira de Deus sobre a vida dessas pessoas, e mesmo que elas sejam lançadas no inferno, o Senhor vai tirá-las do inferno para derramar o cálice de sua ira sobre eles, e vai lançar até o inferno dentro desse lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre ainda é pior do que o inferno. Pior do que o inferno. Então tais pessoas vão ver a ira de Deus, não por um dia, não por dois, não por uma semana, não por uma quarentena, mas por toda a eternidade. Como diz João,
sendo guiado pelo próprio Cristo, na inscrição do livro das revelações, é o vinho do furor de Deus sendo derramado sem mistura, é o vinho puro, a ira sem gelo. Quando a gente toma vinho, toma gelo para ficar menos forte, bota um gelinho ali, Aqui vai ser sem mistura, vai ser a ira pura de Deus sendo derramada sobre a vida dessas pessoas. Por que eu estou pregando isso? Eu estou pregando isso, queridos, porque hoje, neste tempo, é importante essa mensagem para a minha vida. Eu prego como se eu fosse morrer amanhã e como você fosse morrer amanhã. Se alguém perguntasse para mim, o que você pregaria para uma pessoa se ela fosse morrer amanhã? Eu pregaria essa mensagem, porque ela precisa entender para onde ela vai, se ela viver na impiedade, se ela brincar com Deus. Todos precisam entender, tanto todos nós que estamos aqui e os que estão assistindo em casa, para onde vai, e que Deus vai julgar com justiça. Por mais que nós não vejamos justiça nesta terra, Deus vai fazer justiça com todas as pessoas. Todos os que creem em Jesus e que não acharam justiça no Brasil, verão a justiça de Deus sobre os que praticam o mal e sobre aqueles que têm os seus corações impenitentes. Neste julgamento, todos os líderes das nações, governadores, prefeitos, médicos, deputados, senadores, corruptos, adúlteros, delegados, promotores, hipócritas, mentirosos, todos os que vivem com seus corações endurecidos, eles vão ver a segunda morte. Quem ouve esta mensagem aí vai dizer, isso é um discurso de ódio. Não, porque prego isso aqui, porque me importo com sua vida e não quero que você arda no lago de fogo e enxofre. Quando olho o cenário do julgamento de Deus e como Deus vai derramar sua ira sobre os ímpios, me parte o coração saber que há familiares meus que não conhecem a Jesus. Me parte o coração saber que há pessoas que sentaram aqui neste lugar, que largaram, que se rebelaram contra Deus e que irão para a segunda morte. Me parte o coração. E se você está escutando esta mensagem hoje, entenda que é tempo para arrependimento, é tempo para mudança, ainda dá tempo. Foi o próprio Cristo que começou a nos dar saídas. Não importa quem você é, se você é um faxineiro ou você é presidente, onde chegar esta mensagem, em qualquer repartição, em qualquer escritório, onde chegar esta mensagem, entenda que não vai ter distinção entre quem é rico e quem é pobre, quem tem autoridade e quem não tem. Todos serão julgados pelo justo juiz que julga com equidade. Cristo deu uma saída. E esta saída é para você sair deste estado de morte contínua, desse estado de dureza de coração e de rebelião. Esta saída está em João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 12. Primeiro João capítulo 5, versículo 12, versículo conhecidíssimo desta igreja, que diz assim: quem tem o Filho, tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Acho que não tem um versículo tão claro como esse nas Escrituras. Quem tem Jesus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não terá a vida eterna.
Um dia um homem que era ateu estava num hospital e recebeu um diagnóstico de que iria morrer, não ia sobreviver muito tempo. E todos os hospitais, aqueles criados mudos, têm uma Bíblia dos Gideões, aquelas Bíblias azulzinhas, lembra aquelas pequenininhas? E ele abriu, e quando ele abriu a Bíblia, ele bateu o olho exatamente neste versículo, 1 João capítulo 5, versículo 12. Era um versículo pequeno, ele procurou entender o que estava escrito. E foi muito prático, porque o Espírito de Deus estava lhe ensinando coisas maravilhosas nesse versículo. Quando ele leu assim: quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho de Deus não tem a vida, ele parou a pensar e refletiu: e eu não tenho filho de Deus. Passei a minha vida todinha sem orar, sem nenhum dia deixar meu coração contrito em relação a Deus. Se eu não tenho filho de Deus, eu não tenho a vida. E se eu não tenho a vida, é porque eu não tenho filho de Deus na minha vida. Ele tirou essas duas conclusões rápidas, só olhando para esse versículo. Eu queria que hoje você fizesse essa mesma avaliação da sua vida. Você tem um filho de Deus? O filho de Deus faz parte da sua vida. Ele está moldando o seu caráter. Ele está transformando o seu ser. Ele está fazendo você crescer dia após dia na intimidade com Ele. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Esta é a saída do próprio Jesus para tu. Se você tiver, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram, esses que se fizeram coisas novas. É preciso estar em Cristo. É preciso estar em Cristo. A minha alma geme por dentro, por saber de tanta gente próxima a gente, que não tem Jesus. Eu prego essa mensagem sobre o juízo de Deus, não porque eu odeio as pessoas, eu prego exatamente porque eu os amo. Porque eu seria um hipócrita em dizer para as pessoas, enquanto elas caminham para o mal e para o inferno, dizer: Deus te abençoe, o Senhor está contigo, você vai, mas Deus vai te abençoar. Não é isso que a Bíblia diz. E porque me importo com essas pessoas, quero vê-las entender que sem arrependimento dos seus pecados, dos seus maus caminhos, elas não terão vida eterna. Vamos orar por nossas vidas, porque este estudo, ele vem para nos dar certeza da nossa salvação, ele vem para nos dar convicção, porque um dia estaremos diante do Senhor, e olhe o que disse Jesus: uns vão ressuscitar para a vida, e outros vão ressuscitar para o juízo. Você sabe por que você não vai ser julgado? Por que você não vai para o juízo? Porque a sua vida já foi julgada na cruz do Calvário. A sentença de morte que estava sobre a tua vida, Cristo rasgou na cruz do Calvário. É por isso que você tem um advogado. Diante do juiz, você tem um advogado chamado Jesus. Ele é por ti. Ele vai mostrar: lembra? Aqui a sentença dele, eu rasguei. Não
tem nada que conste contra ele. Eu ofereci a minha vida por ele e por ela. Quem tem um filho, esse lance de ter o filho, não é só pensar em um filho, é ter ele mesmo realmente em tua vida, porque sem ele você não chegará diante de Deus salvo. Ele precisa fazer parte do teu dia a dia, ele precisa estar contigo em suas orações, ele precisa guiar você enquanto você lê a sua palavra, todos os dias. Você sabe por que você não morreu ainda? Né? Você sabe por que você não morreu ainda andando de ônibus lotado? Porque Cristo está contigo. Cristo está contigo. O agir do Senhor está na tua vida. Né? Eu tenho visto a marca do Cordeiro na vida dos irmãos. Aproveitem, né? Aproveitem. Um dia eu entrei na maior montanha russa do Brasil, lá numa cidade do interior de São Paulo. E aí o cara, quando fechou a grade assim, eu não sabia que aquele negócio ia quase me matar do coração. Quando o cara fechou a grade, diz assim: aproveite a viagem. Quando ele falou aquilo, já me deu um nervoso. E hoje nós estamos vivendo uma vida, cada semana a vida da gente faz assim, é ou não é? E aí Jesus está do nosso lado, nessa montanha russa, dizendo assim: vamos aproveitar essa viagem, porque eu estou contigo. Amém? Naquele dia da montanha russa, quase que eu vi Jesus. Quase que eu apago, sabe? Quase que eu apago. Nunca passei um aperreio tão grande na minha vida. Vamos orar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. E declare a Deus: Deus, a minha vida te pertence. Eu fui comprado pelo teu sangue. Mesmo que eu morra nesta terra, eu vou ressuscitar para a vida. Ressuscitar para a vida. Glória a Deus. Oh Deus Santo, Deus maravilhoso, o Senhor julga todo mundo, o Senhor julga as nações, o Senhor não trata de forma igual aqueles que creem no Senhor e os perversos. O Senhor trata de forma diferente. Obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, porque mesmo vivendo em uma terra de uma justiça tão falha, de uma justiça tão corrupta, eu posso confiar na tua justiça sobre toda a terra. E aqueles que são maus e que fazem um mal contra o teu povo nesta terra, eles irão estar neste julgamento. Eu peço, Senhor Deus, que aonde chegar esta mensagem, que estes maus se convertam, aproveitem a oportunidade para ouvir a tua palavra e se convertam, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus toque cada vida que entendeu esta mensagem, e que eles possam arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor, arrependidos de seus caminhos maus e da dureza dos seus corações. Quebra, amolece, ó Senhor Deus, o interior dessas pessoas, que elas caiam em si em relação aos seus pecados, e que o Senhor revele o teu juízo. É para isso que veio o teu Espírito Santo. É para isso que veio o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre esta terra, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor.
porque esta palavra está sendo confirmada no teu evangelho, na tua palavra, e teu Espírito Santo está chegando aos corações hoje. Aonde ela for pregada, que o Senhor toque nas vidas, convertendo-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Essa é a nossa oração, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Chama o pessoal do louvor, vamos cantar mais uma canção. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus.